Eu saúdo a igreja com a graça, a alegria e as santas incomodações do Espírito Santo de Deus. Não são as incomodações da nossa alma, não são as incomodações do inimigo, mas as incomodações que vêm dos céus, que nos movem em direção à missão que Deus tem para cada um de nós. É uma alegria estar aqui nessa noite, uma alegria rever o pastor Naaman. A gente não precisa dizer do carinho mútuo que nós nutrimos e os laços quase que familiares, podemos dizer assim. A gente é quase família, a gente se entende assim. E alguém já disse que o reino de Deus é um reino de amigos. E o Naaman tem sido um referencial, um amigo, uma pessoa que tem caminhado, trilhado passos que a gente pode acompanhar. É muito difícil, nos dias de hoje, a gente seguir pessoas. A maior parte dos líderes diz assim, não, você segue a Jesus, não segue a mim, não. Vocês têm a bênção de ter um pastor, que vocês podem seguir as pegadas dele. Sabendo que ele está seguindo a Jesus. Então é com muita alegria que eu estou aqui, nessa casa, e que eu vou repartir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O pastor Naaman mencionou, eu tenho trabalhado desde a minha juventude com o ministério, no início na área da música. Lembro de ter vindo aqui há muito tempo atrás, aqui no ginásio, e ter sido abençoado por essa cidade. Depois o Senhor me levou para Costa Rica, onde fiz meus estudos missiológicos. Tive um momento também nos Estados Unidos, onde fui aprender sobre como organizar, como liderar uma agência missionária. Trabalhei durante 12 anos com a MIAF, Missão para o Interior da África. E ao retornar, depois desse tempo, no Nordeste, como ele mencionou, pastoreei lá em João Pessoa, uma cidade muito bonita, assim como Maringá. E os meus amigos falaram, mas você, depois de todo esse tempo, você morou em Londrina, morou em João Pessoa, você vai mudar, voltar para São Paulo? Eu falei, não, mas eu não me aposentei ainda. Tem trabalho a fazer. E ali em São Paulo, num dia da semana, eu recebi um telefonema, um missionário da igreja que eu pastoreava, mineiro, muito brincalhão, muito amigo, disse assim para mim, pastorzão, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho pedido, mas o senhor não pode falar não. Falei, missionário, lá vem, né? Nós estamos recebendo uma família que vem da Síria. Eles estão saindo da guerra, estão fugindo e precisam ficar em São Paulo. Eu não conheço mais ninguém. A nossa igreja, eu creio que pode acolher, mas você precisa encabeçar isso, você precisa estar à frente, você precisa puxar isso. Você topa? E aquela resposta, né? Não, eu topo, vamos fazer, né? Deus já estava trabalhando no meu coração sobre os sírios, sobre a guerra. E no final da conversa, só para me certificar, qual era o tamanho daquela família, né? Um casal, uma criança, duas crianças. Aí ele falou, não, pastorzão, segura aí. Falei, são 18 pessoas. 18 pessoas, 18 pessoas. Vem o bisavô, o avô, o filho, o neto, bisneto. Eu falei, rapaz. Ele disse, a família inteira conseguiu fugir. Eles são crentes. E eu acho que eles vão ser abençoados por vocês aí. E de fato nós recebemos uma igreja pequena em São Paulo. Transformamos o departamento infantil em dormitório. Muito bem feito, a diaconia da igreja fez um trabalho muito bonito. E a gente então recebeu aquela família, 18 pessoas. E nesse processo de receber essa família, nós começamos então a ter comunhão com eles. Apesar da diferença da língua, a gente conseguia orar juntos. Eles oravam em árabe, alguns oravam em inglês, outros em francês e outros em português. E a gente conversava uns com os outros através da Bíblia. Um momento de comunhão. Então, cantavam um cântico, eles cantavam em árabe, a gente cantava em português, e aí um lia um texto e falava, olha, eu estou lendo João 3,16. Aí eles iam, João 3,16, aí eles davam um texto para nós. E foi assim um momento de muita edificação espiritual. Esses irmãos então que estavam saindo da guerra, eles não perderam a fé, eles continuavam firmes e alegres na força do Senhor.
E essa experiência foi tão marcante na minha vida que, a partir daquele momento, eu entendi que eu devia pastorear refugiados. De alguma maneira, o Senhor estava me preparando já durante muitos anos para esse ministério. E então eu pedi licença da igreja, do ministério da igreja, e estou me dedicando tempo integral nesse ministério que o pastor Naamã mencionou, cuidando, pastoreando refugiados. E a gente vive nesse mundo de migração, né? Nosso tempo é um tempo dinâmico, onde as pessoas, com as facilidades dos transportes, elas estão se movendo cada vez mais. Mas migrar é uma coisa que sempre houve na humanidade. É um fenômeno cultural, humano. Na verdade, é supracultural, perpassa todas as culturas. Migrar também foi um direito reconhecido na Declaração dos Direitos Humanos, ali após a Segunda Guerra, naquela maior crise humanitária até aquele tempo. Segunda Guerra foi a maior crise. Hoje nós vivemos uma crise maior que aquela. Então, àquela altura, os governantes já se reuniram e falaram: toda pessoa humana tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então, esse é um direito reconhecido internacionalmente. E são várias as causas da migração. Uma das causas, isso que nós oramos hoje, né, sobre o México, desastres naturais têm forçado pessoas a saírem. Talvez você não saiba, mas há um fenômeno na África, e em outros lugares, mas na África, por exemplo, o deserto do Saara, ele avança X quilômetros por ano, muitos quilômetros por ano, ele avança. Esse é um fenômeno, resultado do aquecimento global, de maneira que famílias que viviam numa cidade, numa vila, numa região, que pastoreavam seus rebanhos ali durante séculos, hoje eles têm que se mudar, eles não podem mais ficar ali. A questão da seca em muitos lugares, tsunamis, obrigaram milhões de pessoas a ir para outras cidades. Mas nós temos a questão da guerra, da violência, a criminalidade, por exemplo, na Colômbia, na América Central, Nicarágua, El Salvador, Guatemala. Esses países sofrem pela criminalidade. Então, pessoas têm que se mudar porque o tráfico tomou conta. A Colômbia é o país que tem mais deslocados internos do mundo. 7 milhões de pessoas na Colômbia não podem morar nas suas cidades por causa do narcotráfico. Mais do que a Síria. A Síria tem a guerra. Mas na Colômbia é a questão da violência do narcotráfico. A mesma coisa acontece em El Salvador, na Guatemala. Então, são fenômenos que nós vivemos nos nossos dias. Mas as pessoas também mudam em busca de um sonho, de um projeto de vida. Vão trabalhar, vão estudar, vão se casar, se apaixonam e mudam de país. Tudo isso tem causado, então, um grande movimento que está sendo chamado de diáspora global. Diáspora é uma palavra grega que significa dispersão. A gente já ouviu falar, nós que somos crentes evangélicos, estudamos a Bíblia, nós ouvimos e sabemos da diáspora do povo judeu, quando perseguido, foi disperso por muitos lugares. Hoje nós vivemos uma diáspora global, ou seja, vou voltar aqui. Povos, centenas de povos, de todos os países estão se movendo, de norte a sul, leste a oeste. Então, isso é um fenômeno da nossa geração, dos nossos dias. Agora, o interessante é, todos estes fenômenos, a criminalidade, a violência, os desastres naturais, tudo isso já está previsto na palavra, como sinais dos últimos tempos. Então, pastor, mas sempre teve terremoto no mundo, sempre teve perseguição. Sim, sempre teve, mas na escala que nós temos hoje, nunca antes na história. Por exemplo, se você medir a intensidade e a quantidade de terremotos no mundo, você vai perceber que nos últimos 30 anos, não somente a quantidade dos terremotos aumentaram, mas também a intensidade. E isso se dá com outros fenômenos. Nós sempre tivemos perseguição no mundo, é verdade, a igreja sempre foi perseguida. Mas hoje, nos nossos dias, nós vivemos uma perseguição que ultrapassa tudo que nós tivemos na história. Milhões, há estudos, Portas Abertas tem esse estudo, outras organizações também apontam na mesma direção.
mais de 100 milhões de cristãos sofrem perseguição. Alguns chegam a calcular 200 milhões. Dependendo do nível de perseguição, você chega ao número de 200 milhões de habitantes perseguidos, cristãos perseguidos. Então, isso é uma coisa dos nossos dias, da nossa geração. E aí tem várias consequências. Várias consequências positivas. A integração entre os povos é muito positiva, mas nós temos várias consequências negativas também. E eu não vou me deter nas positivas. Daqui a pouco eu vou falar das negativas. Mas, antes disso, eu quero ensinar uma coisa para você, se você não sabe. É uma expressão teológica. Missio Dei. Alguém já ouviu falar sobre Missio Dei? Missio Dei é missão de Deus. É uma expressão latina. A Missio Dei, ela parte do ponto que Deus está em missão. A missão é dele. Ele é o promotor, foi ele que planejou. Toda a ação da igreja, ela é uma ação, não é uma ação que se origina na igreja, mas a ação da igreja se origina em Deus. Por isso que lá em Mateus 28, de 18 a 20, nós chamamos aquele texto de grande comissão. Lembra do texto? Vão e façam discípulos de todas as nações. Você não conhece esse texto como a grande comissão? Pois bem, por que é comissão? Porque a missão foi compartilhada com a igreja. A missão é de Deus. Nós temos no livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, por exemplo, João declarando: e depois dessas coisas eu vi, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, diante do trono e do Cordeiro. Eles estavam em pé, com vestes brancas, com palmas nas mãos, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É uma visão de João, declarando os últimos dias. Todas as nações se dobrarão, todo joelho se dobrará e adorará o Senhor. Então, essa é a missão de Deus. Deus está indo nessa direção. Quando Ele nos convida, como igreja, a fazer discípulos de todas as nações, é porque Ele já está lá. O missionário, quando vai numa cidade, vai entrar numa vila, numa aldeia remota, um povo não alcançado. Então ele se acha, né? Chega lá, primeiro missionário, cheguei aqui. Aí a surpresa que ele tem, quando ele chega lá na porteira, lá daquele povo não alcançado, quem está esperando ele? O Espírito Santo. O Espírito Santo já está lá trabalhando e fala: bem-vindo missionário, bem-vindo missionário. Eu estou trabalhando aqui faz tempo, que bom que você chegou, agora vamos trabalhar junto. Mas o trabalho é dele, antecede até a chegada do missionário. Então tudo isso, e a foto está aí propositadamente como uma onda no mar. Por quê? Porque nós não podemos criar ondas no mar. Um surfista, tem algum surfista aqui? Ensina para nós. Podia perguntar para um surfista: como é que você faz para surfar, para pegar uma onda? O surfista não consegue criar ondas, mas ele consegue observar o mar. Ele sabe para onde o vento está soprando, aonde a onda está quebrando, e aí ele coloca a sua prancha no lugar certo para surfar. Assim é a igreja. Nós não podemos criar ondas. A onda quem cria é Deus. Nós podemos colocar nossa prancha na onda que Deus está soprando, movendo. E essa onda chama-se dispersão, diáspora. Há muita oportunidade de ministério para a igreja nesse movimento chamado diáspora. Muitos povos que estavam durante séculos fechados, inacessíveis, a igreja não conseguia entrar. Agora, por conta dessa diáspora, por conta desse espalhamento, o que acontece? Estes povos não alcançados estão chegando aos nossos países, livres e abertos, onde a igreja está presente. E aqui então, eles podem ser alcançados, podem ser evangelizados. Então não há dúvida de que Deus está por trás desse grande movimento chamado diáspora. As outras consequências negativas desse movimento estão aí. São movimentos reacionários, fundamentalismo, rejeição. Tem gente querendo construir muros e cercas. Cada vez mais pessoas com medo, tensão social, violência, guetos. E essa palavra também grega,
Xenofobia, você já ouviu falar de xenofobia? Talvez você já tenha ouvido, mas você não sabe, talvez não saiba, que xenofobia é uma palavra grega. Xeno, estrangeiro, fobia, aversão, medo, ódio. Xenofobia, aversão, ódio ao estrangeiro. Agora, na Bíblia nós temos uma palavrinha que é exatamente o contrário de xenofobia. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. É uma palavrinha que é exatamente o oposto de xenofobia. Hebreus 13, eu vou ler o verso 1 até o 3, e aí você vai me dizer qual é a palavra que é oposto de xenofobia. Seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Então aqui o texto nos exorta numa atitude contrária à xenofobia. Qual é a atitude? Você sabe grego? A palavra é hospitalidade. Hospitalidade no grego é filoxenia. Você que sabe grego, você sabe. Bom, eu já falei que xeno é estrangeiro. Filo é amigo, amor. É aquele que ama o estrangeiro. Então olha de novo para o texto. Diz assim: seja constante o amor fraternal. E não se esqueçam de quê? Não se esqueçam de amar os estrangeiros. Não se esqueçam da hospitalidade, não se esqueçam de amar os estrangeiros. Também é interessante que essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo no capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo, 1 Timóteo 3, logo no início, verso 1 a 3, Paulo vai dizer assim: se alguém almeja o pastorado, uma coisa boa almeja. É muito bom que você almeje o pastorado. Agora, é necessário que o bispo, o presbítero, seja marido de uma só mulher, irrepreensível, e também que ele seja filoxeno, que seja amigo do estrangeiro. Então, o Novo Testamento é muito rico nessa instrução, nessa exortação de que a igreja não deve agir desta forma. O triste é que muitos, nas mídias sociais, sem ter o conhecimento, estão reagindo assim. Agora, nós não somos assim. O povo de Deus não foi chamado para construir muros. O povo de Deus foi chamado para construir o quê? Pontes. Pontes de amor. E aí você diz assim: mas será que é só no Novo Testamento? Não. No Antigo Testamento, Deus já ensinava isso ao povo de Israel. Abra comigo em Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, verso 18 e 19. Na verdade, vou começar no verso 16. Quem achou, diz amém. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele, o grande Deus, defende a causa de quem? Do órfão, da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Palavra do Senhor, através de Moisés, ao povo de Israel. Vocês devem amar o estrangeiro. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus soberano, Ele é um Deus justo, mas Ele ama a viúva, o órfão e o estrangeiro. Ele cuida dessas pessoas, dos vulneráveis. Então Israel tem toda uma teologia de proteção. Se a gente pudesse fazer um estudo aqui, ontem à tarde nós tivemos um estudo assim, poderíamos gastar muito tempo entendendo o critério que Deus vê os estrangeiros.
Eles deviam ser protegidos. Quando o povo de Israel colhia, né, as suas colheitas, eles estavam lá colhendo, e a instrução era: vocês, quando estiverem colhendo, não colham tudo, deixem as margens da sua colheita, para que os vulneráveis possam ir lá e se alimentar. Quem eram os vulneráveis? O órfão, a viúva e o estrangeiro. Então, o Antigo Testamento, a Bíblia inteira, caminha nessa direção. Então aqui vai um apelo para que você não reaja dessa forma. Naturalmente o mundo pode reagir assim, mas nós não somos o mundo, nós somos a igreja, o povo de Deus. Nós somos chamados a fazer a diferença. Por conta disso, então, milhões têm sido rejeitados, milhões estão passando fome, e não é passar fome, uma fominha, não. É passar fome, é chegar num estado de inanição, é morrer de fome. Milhões de pessoas estão à deriva, estão sendo explorados pelas redes de criminalidade. Isso é ação maligna. Redes de tráfico humano, redes de prostituição infantil, redes de tráfico de órgãos. Todas essas redes criminosas, elas estão se apropriando dessas pessoas em mudança, que são frágeis, e o inimigo tem feito muitas vítimas. E a pergunta, quando a gente visita essas pessoas, lá nos campos de refugiado, é: por que você não chegou antes? Por que vocês não vieram antes? Eu já perdi meu pai, já perdi minha mãe, já perdi meus filhos, por que vocês não vieram antes? Então essa é uma pergunta que eu preciso responder. Eu recebo a pergunta e eu falo para você, para nós como igreja brasileira: por que nós não estamos envolvidos nisso? Graças a Deus que muitos já estão. Graças a Deus. Mas nós temos que entender uma diferença básica entre refugiado e migrante. Migrante, como diz aí o texto, é aquele que escolhe ir de uma nação para outra. Ele faz um plano, ele tem projeto, ele aprende a língua, ele faz contatos, e ele chega no país cheio de sonho, de realização. Para um migrante, mudar de país é a bênção de Deus, ele foi abençoado. Agora o refugiado, ao contrário, é alguém que ele só sai da sua casa forçado. Ou seja, ele não tem outra alternativa. Ou ele se muda, ou ele morre, ou a sua família morre. Então há uma grande diferença. O refugiado, quando ele chega num país, mais para frente aqui eu vou mostrar a diferença, é o pior dos pesadelos. É o pior dos pesadelos. E para você ter noção da intensidade disso que está acontecendo, esse é um gráfico da Acnur, a agência da ONU para refugiados. De baixo para cima, 2010 a 2014. Por dia, 2010, 10.900 pessoas eram desarraigadas, desterradas por dia. Em 2014, qual é o número que está ali em cima? 42.500 pessoas por dia. Isso quer dizer que a gente poderia fazer com que a cidade de Maringá sumisse em 10 dias. Essa é a velocidade. Imagina, pessoas tendo que sair à força, ou por causa de uma rede, por exemplo, o grupo terrorista lá, Estado Islâmico, chega numa cidade, e essa é a velocidade de deslocamento. 42.500 pessoas por dia. Então, é você acabar com a cidade de Maringá em 10 dias. Já pensou isso? A intensidade. A mesma coisa, 24 pessoas por minuto. Você pode fazer essa mesma conta. E indo nesse tipo de situação. Deserto. Aqui, vocês sabem, a África, isso aqui tudo é deserto. E são essas as rotas que as pessoas têm para fugir. E aí você vê esse tipo de imagem. Pessoas tendo que abandonar as casas, fugindo para salvar a vida. Agora, o que talvez você não saiba é que muitos desses, por exemplo, esse pai com a criança, ele pode ser um irmão na fé, um cristão, que está tendo que fugir para salvar a sua família. Qual é a nossa atitude em relação a essas pessoas? Você pode dizer: pastor, mas isso vai acabar logo. Essa crise, daqui a 1, 2 anos isso acaba. Não.
Um estudo da ONU diz que a média que as pessoas estão ficando nos países de refúgio é 17 anos. Um campo de refugiado no Paquistão tem refugiados há 40 anos. Tem gente que nasceu no campo de refugiado, teve filho no campo de refugiado e está sendo avô num campo de refugiado. Então a média é 17 anos, mas tem gente que fica muito mais. Outro mito. A maior parte dessa turma está indo para a Europa, para os Estados Unidos, para a Austrália. Não. 84% estão ficando nos países vizinhos. Eles não têm dinheiro para ir muito longe, então eles ficam nos países vizinhos. São países pobres, como Quênia, como Etiópia. E aí, qual é a situação? A situação, quando eles conseguem avançar em direção à Europa, aos Estados Unidos, ou a outros países desenvolvidos, eles encontram esse tipo de estrutura. Essa é a estrutura de acolhimento. Se você visse essa foto, sem a legenda que está em cima, como você chamaria isso? Uma prisão. Na verdade, milhares de pessoas estão presas nesse tipo de estrutura, são centros de contenção. Agora imagina você que é um crente, você saiu do norte da Síria, do Iraque, fugindo do Estado Islâmico, e você tenta chegar na Turquia, não consegue atravessar, e aí você é preso, você, sua família, seus filhos, nesse tipo de estrutura, um centro de contenção. Ali você não tem direito nenhum, ali você não tem comunicação, você não pode entrar, você não pode sair, você está numa zona cinzenta. Ninguém tem controle disso. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas estão nesses centros. E aí o pior, se você se identifica como um cristão, o que você acha que acontece? Como a maior parte desses que estão se movendo são muçulmanos, quando eles identificam uma família de crente, eles matam. Você já viu fotos como essa? Barcos atravessando da Líbia até a Itália. É um espaço mais curto ali no mar Mediterrâneo, então eles tentam chegar. Cada barco desse, barco antigo, que não estava mais sendo utilizado para pesca, então é comprado por um traficante humano, e ele cobra para cada pessoa ali em cima, cerca de 5 a 6 mil dólares por pessoa. Esse é o preço para estar ali. Um barco com 400, 500, 600 pessoas, na parte de cima, porque a gente não sabe. Você está vendo a parte de cima, mas olha essa foto. Existe um porão, ali é a casa das máquinas, e ali embaixo vai muita gente. Essa é uma foto de quando as pessoas saíram. Vários ficaram mortos, porque não tinham ar. E de novo, o que você acha que acontece com um cristão se ele é descoberto aí nesses navios? Ele é jogado ao mar. E muitos desses barcos acabam virando, e essa foto é uma foto, infelizmente, de corpos chegando na praia. É uma praia da Itália, ali você vê corpos cobertos, mas acima você vê também um casal. O que eles estão fazendo? Estão tomando sol. Então, enquanto o mar está trazendo os corpos, eles estão ali observando, tomando sol, porque é a praia deles. Isso para mim é chocante, porque mostra a realidade nua e crua. É assim que o mundo tem tratado essas pessoas, com insensibilidade. Metade das pessoas em movimento são mulheres, e metade são crianças. Não são homens em idade do exército, são crianças. 75 mil crianças chegaram na Europa sozinhas no ano passado. E por que chegaram sozinhas? Quantas crianças tem com as famílias africanas e do Oriente Médio? Qual a média de filhos que eles têm? 6, 7, 8, 10, 12. Muitas famílias com mais de 10 filhos. Você lembra quando eu falei quanto custa para passar da Líbia para a Itália? Quanto eles têm que pagar por pessoa? 6 mil dólares. Então uma família com um casal e 8 filhos, 10 pessoas, eles têm que juntar quanto? 60 mil dólares. Converte isso para real. Você acha que eles conseguem?
muitos têm que escolher entre os filhos qual leva e qual deixa. E aí muitos têm ficado para trás. Às vezes eles fazem o oposto. Chega na hora H, ao invés deles embarcarem, os pais, eles pagam para que os filhos vão. E aí então essas crianças chegam sozinhas. Então imagina você ser colocado num barco daquele, você vê os seus pais, seus irmãos ficando para trás, você chegando num país, na mão de traficante. Qual é o futuro que essas crianças têm? É uma oportunidade para a igreja, irmãos? É uma oportunidade para a igreja. Eu estou indo amanhã em direção à Grécia para visitar esses campos com essas crianças, porque eu creio que nós temos que nos envolver nesse tipo de ministério. A igreja é a resposta. Não é toda a resposta, mas ela faz parte da resposta. Nós podemos intervir, nós podemos abençoar, nós podemos fazer diferença nessas vidas. Amém? Mas vamos considerar que você é uma menina adolescente, 13, 14 anos. Seus pais foram e você ficou para trás. Aí você fica no campo de refugiado como esse. Barracas, sem nenhuma infraestrutura, sem energia elétrica, sem água, sem policiamento. No campo de refugiado não tem policiamento. Você está preso num lugar, ou seja, não pode entrar e sair. Mas lá dentro, ninguém toma conta. Imagina o que acontece com essas meninas. É exatamente isso. Elas são muitas vezes violentadas, sequestradas. E o pior de todos os cenários, elas são mortas para serem base de, como é que eu posso descrever isso? Alimentar a rede de tráfico de órgãos. Peça de reposição. Então, você tem uma rede que paga X dólares por um fígado, X por um rim, X por um coração. Então as redes de tráfico internacional vão nesses lugares e raptam essas crianças. E aí de novo, como é que eles conseguem chegar e a igreja não chega? Nós podemos chegar? Nós precisamos chegar. Nós temos que chegar. Se você quiser números, não dá para falar sobre números totais, mas aqui, 65 milhões de pessoas deslocadas, 22 milhões de refugiados, e somente em 2016, só no ano passado, 10 milhões de pessoas tiveram que deixar suas casas. Faz a conta aí por mês, quantos milhões? E aí nós temos aquele retrato, como a sociedade vê o refugiado e o migrante. Dessa forma. Assim é a foto do migrante e esse é o refugiado. Alguma diferença? Nenhuma. Mas como de fato eles são? Eles são bem diferentes. O refugiado é o oposto do migrante. Ou seja, o migrante, eu já falei, ele sai com sonhos, planejamento, sua fé fortalecida. Para o refugiado é exatamente o oposto. Ele chega com muitos traumas físicos e emocionais, se sentindo rejeitado. É o pior pesadelo da sua vida, e a sua fé é duramente provada, e algumas vezes abalada. Imagina então, você é um crente que está sendo perseguido, e você chega no outro país, e acaba expondo a sua fé. Você fala, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Eu sou fiel, eu não neguei o teu nome, mas é justamente por não negar o teu nome que eu estou nessa situação. Então isso leva uma questão, traz uma questão para nós. Como nós, igreja, vamos reagir diante dessa circunstância? Sabendo que eles enfrentam choque cultural, sair de uma cultura para outra, você estranha tudo, a água, o ar é diferente, a água tem outro gosto, você não entende a língua, você entra em choque cultural. Além disso, aqui no Brasil, vamos pensar nos imigrantes que estão chegando aqui no Brasil, eles têm o custo Brasil. O Brasil já é difícil para nós. Imagina para quem não fala a língua e não tem nenhum relacionamento. Então, esse custo Brasil é o custo Brasil ampliado, porque é um custo para o estrangeiro. E mais ainda, muitos deles, quando chegam e buscam ajuda na igreja, estão tendo as portas fechadas. Eu tenho, infelizmente, testemunhos
porque não são testemunhos, é testemunho, de gente chegando em igreja, ou seja, eles saíram do país deles, no desespero entraram na internet, em inglês procuraram igrejas brasileiras, tá? E aí encontraram o endereço, vem com o endereço, imprime a página, chega em São Paulo no aeroporto, coloca para o taxista, eu quero chegar nesse endereço, uma igreja. O taxista leva até a igreja, e ninguém na igreja atende a pessoa. Ele veio do Paquistão, veio perseguido, deixou a sua família lá, veio como última alternativa, e chegou na igreja e não foi atendido. Foi para onde? Foi para a rua. Não está certo isso, queridos. Graças a Deus que algumas igrejas têm agido diferente. Eu louvo a Deus pela atitude dessa igreja, de apoiar esse trabalho, de ter o Eric aqui, de ter o pastor Naamã incentivando e acolhendo e abençoando. Glória a Deus. E eu vou continuar, eu já cito esse exemplo dessa igreja como um grande exemplo a ser seguido. Mas tem muito mais que nós podemos fazer, amém? Eu já falei que Deus se importa com eles. Se Deus se importa, nós nos importamos também. E aí eu vou falar alguns causos para vocês. Antes disso, só vou citar essa frase. É uma oração. Eu queria que você memorizasse isso. Esse pastor missionário americano, Bob Pierce, ele trabalhou acolhendo crianças órfãs. E ele tem essa frase que eu acho que é uma oração que a gente deve fazer. Que o meu coração seja quebrantado, o que diz aí? Por aquilo que quebranta o coração de Deus. Que o nosso coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o coração de Deus. Temos vários desafios pela frente, mas eu vou dizer o que nós como família começamos a fazer. Então eu falei para vocês que eu recebi aquela família lá, 18 pessoas, me senti vocacionado para isso e comecei a acolher famílias em São Paulo. Àquela altura, fui convidado por uma missão chamada Mais, para estruturar um programa de acolhimento. E a gente recebia muitas famílias. Tinha caso de, durante a semana, no auge da crise, da guerra, que eu recebia 3, 4 pessoas, famílias, por semana, lá em Cumbica. E eu sempre fiz questão de ir até o aeroporto. Eu entendo que esse é um ministério único. Podia colocar outras pessoas, voluntários. Mas eu faço questão de ir até o aeroporto e orar com eles. Por quê? Porque eu já presenciei muitas pessoas que quando saem ali do saguão do aeroporto, eles desmaiam. Toda a adrenalina, toda a pressão, o estresse que eles estavam acumulando durante meses, conseguiu visto, documentação, dinheiro da passagem, consegue vir, mas aí tem a dúvida, será que o governo brasileiro vai deixar entrar ou não? Então, quando eles passam pela Polícia Federal e conseguem sair ali no saguão do aeroporto, muitos desmaiam. E eu quero estar lá nesse momento. E de fato eu vou e oro, porque para mim eles estão nascendo. É um novo nascimento. Eles falam, muitas vezes eles falam, nós nascemos de novo. Então eu quero ser o parteiro. E eu oro. E eu oro para que Deus abençoe essa nova vida e que o Brasil seja acolhedor. E depois de receber muitas famílias, eu comecei a ter um desafio especial, que era acolher também, não somente os cristãos, mas acolher pessoas que têm uma outra fé. Você sabe de quem eu estou falando. E em São Paulo, então, depois da morte daquele menino lá nas praias da Turquia, lembra isso? 2 anos atrás, nós iniciamos esse projeto. Minha esposa e eu decidimos, nós vamos fazer algo nós. Alugamos essa casa. A princípio a gente tinha chamado isso de Casa Refúgio. É um nome bonito, não é? Casa Refúgio. Mas as pessoas que a gente começou a acolher e a abraçar, um pouquinho depois eles tiveram liberdade e ele falou assim, pastor, muda o nome da casa. Muda, por quê? O nome bonito, porque a gente não gosta de ser chamado de refugiado. Aí eu entendi que para nós o que é uma palavra bonita de refúgio, para quem carrega isso, refugiado, é um peso. E eu falei, vocês estão certos. Vamos mudar, qual nome vocês querem dar? Aí eles olharam para a casa, viram que era pintada de azul e falaram, Casa Azul, ótimo, ótimo nome, Casa Azul, bonito, né? Então está lá, Casa Azul. Nós temos recebido nessa casa várias pessoas, exatamente 24 pessoas. Eu vou dizer os países. Líbia,
Iêmen, Síria, Jordânia, Congo, Paquistão. Todos países onde há conflito ou algum tipo de perseguição. Essas pessoas ficam conosco durante 3, 4 meses, nós ajudamos na documentação, nós damos o primeiro trato. Como eu disse, muitos vêm estressados, precisando de tratamento. Tem um que eu saí direto do aeroporto, fui para o dentista. Ele está, pastor, não aguento de dor, não tem nenhum remédio que está passando, vamos para o dentista direto. Então a gente dá os primeiros socorros, ali é um pronto-socorro. Faz a integração, aulas de português, faz a ponte com uma igreja local. Então, quando a gente apresenta uma família para uma igreja local, para acolhimento, ela já está bonitinha, ela já está tratada, já está melhor, assim, ela já está consciente de que ela é uma pessoa que é amada, porque muitos, quando chegam, não acreditam que são amados. Então, a Casa Azul está lá para dar esse primeiro tratamento. Aqui são fotos dos campos de refugiado que eu tenho visitado, aqui é no Líbano, nessas barracas. Você vê essas imagens, você não imagina como o Espírito Santo está trabalhando no meio desse povo. Porque eles estão aí fugindo do Estado Islâmico, justamente porque eles não quiseram pegar em armas e foram expulsos das suas casas. Então são muçulmanos, que estão agora vivendo nessas condições por causa dos radicais. E sabe o que eles estão pedindo para nós, cristãos? Bíblia. Ensina-nos sobre Jesus. Essas crianças que você encontra a centenas nesses campos, elas estão sendo acolhidas nesse tipo de estrutura. Escolas provisórias estão sendo construídas, e ali então eles aprendem inglês, árabe, ciência, matemática e uma quinta matéria. Qual é a quinta matéria? Bíblia, Jesus. Nós estamos ensinando Jesus para essas crianças. E aí você sabe, naquela estrutura não tem nenhum saneamento básico nessas barracas. Então eles ficam doentes. Os homens, quando vão trabalhar, sofrem acidente. E aí chega em casa, o que as crianças fazem? Não tem remédio. Mas aí eles falam para os pais, mas lá na escola a gente ouviu que Jesus cura. Jesus ouve a oração. E essas crianças então estão orando pelos seus irmãos, pelos seus pais. E o que Jesus está fazendo? Jesus está se manifestando, Jesus está curando, Jesus está agindo. Queridos, olha, tem muita coisa que a gente podia falar, mas eu vou dar só um dado para você. A Sociedade Bíblica do Egito, que é a maior impressora de Bíblias no mundo árabe, não está dando conta de imprimir o tanto de Bíblia que está sendo pedido. Há um reavivamento. Esses povos que durante séculos estavam fechados, hoje eles estão pedindo para ouvir as histórias de Jesus. E a igreja pode ser a resposta. Nós temos aquilo que eles precisam. Vamos juntos, queridos? Vamos abençoar esse povo? Essa mulher está na Turquia. Ela e toda a sua família. Mais de 30 pessoas. Saíram do norte do Iraque, lá de Mossul. Quando ela me viu, barba branca, ela me chamou, Abuna, vem aqui, eu quero conversar. Eu fui, ela me contou a história. Durante mais de 50 anos da sua vida, ela vive desterrada, de uma cidade para outra, de uma vila para outra. Uma família crente. E ela disse assim, eu posso ir para o Brasil? O Brasil a gente pode ir para a igreja? Pode louvar o Senhor livremente? Eu falei, pode. O Senhor leva a gente para lá? Eu falei, vamos orar. Assim como ela, tem um grupo, ela é iraquiana, então tem um grupo de 30 iraquianos cristãos, perseguidos na Turquia, que a gente está fazendo o trâmite para vir ao Brasil. Mas assim como ela, tem também famílias do Afeganistão. Afeganistão é um país complicadíssimo, mas o Espírito Santo está agindo lá. Esse pai que está aí na foto com seus filhos, ele fabricava vinho no Afeganistão. O Afeganistão muçulmano não pode produzir vinho, bebida alcoólica. E aí o que acontece? Ele foi preso, foi colocado na prisão junto com quem? Com um cristão. E o que aconteceu na prisão? Ele foi convertido. Saiu do Afeganistão com a sua família, crianças pequenas, está na Turquia. E está pedindo para a igreja brasileira, vocês nos acolhem? 33 pessoas.
um segundo grupo. E ainda um terceiro grupo de paquistaneses, nossos irmãos na fé, que estão presos numa ilha lá no Oceano Índico, chamado Sri Lanka. Eles estão presos lá, pedindo ajuda. E por isso tudo, então a gente tem orado, porque a Casa Azul não dá para abrigar 150 pessoas. Então, nós estamos orando por esse projeto aí, chamado Abuna. É uma propriedade onde nós vamos ter uma base missionária e também um centro de acolhimento para cristãos perseguidos. Já tem várias pessoas querendo trabalhar, já tem vários voluntários dispostos, já tem gente querendo investir nisso, mas nós precisamos da oração da igreja. Por quê? Em primeiro lugar, orem para nós. Nós precisamos da autorização do governo brasileiro para trazê-los. Ao contrário do que as mídias falam aí, você fala, não, o governo Temer está liberando geral, está entrando todo mundo, quem quer entra. Ao contrário, após o Temer assumir, caiu 70% o número de entradas de refugiados. Hoje, se uma família síria, acabei de receber uma mensagem hoje à tarde, um sírio está aqui no Brasil há 2 anos, juntou dinheiro, quer trazer a esposa e 6 filhos. Pediu para o governo não está autorizando. Então ele chegou até nós, vocês nos ajudam a trazer, então a gente está fazendo isso. Então eu preciso, orem por isso, que o governo nos autorize a trazer, e que o Senhor levante igrejas dispostas a abençoar essas famílias. Eu tenho certeza que a gente vai ser abençoado por isso, vocês não acham? Orem por nós, orem pela nossa família, orem por esse ministério. Eu tenho trabalhado com essa organização também, é uma sigla em inglês, é uma organização internacional, Refugee Highway Partnership, é uma aliança de todas as organizações internacionais que trabalham com refugiados, evangélica. E eles estão, então, pedindo que a igreja brasileira dê um passo à frente, nos ajude, abra suas portas, nós queremos participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. E aí está a nossa foto, nossa família, ore por nós, meus 3 filhos, a esposa. Nós carecemos da oração e da retaguarda espiritual da igreja, nós somos missionários. Hoje, além da Casa Azul, nós, com o nosso sustento, que o Senhor tem repartido comigo e eu tenho repartido com eles, nós temos 4 casas alugadas em São Paulo. No nosso nome, no meu nome. 4 casas alugadas. Nós tivemos que levantar calção para pagar, mobília, e você é louco de fazer isso? Algumas dessas famílias são muçulmanas. Eu falei, eu sou louco, eu sou alguém que foi alcançado por um Deus louco. Um Deus que saiu da sua glória e me amou. E se Ele fez isso por mim, o que é fazer isso por essas pessoas? Então hoje a gente tem uma organização, a gente não está mais alugando no nosso nome, mas essa semana eu recebi uma notícia. Uma dessas casas tem 6 paquistaneses. E a gente combinou, 6 meses atrás, que eles iam começar a pagar a conta de luz, para que eles pudessem aprender. Mas eu não sei por que nessa comunicação não foi bem entendida. Eu recebo uma carta da companhia de luz dizendo que está 6 meses atrasado. Eu falei, Senhor, misericórdia. Fui conversar com eles, eles falaram, não, pastor, mas o senhor falou que ia pagar, que ia ficar por tua conta. Eu falei, não, querido, ao contrário. Esse é o tipo de dificuldade que nós temos. Vocês já acham difícil isso? Não é difícil, queridos. Não é difícil, a gente pode fazer. Nosso Deus é rico, e a gente é um povo rico. O que a gente precisa é ter um coração aberto a amar. É isso que o Senhor nos convida. Vamos amar aqueles que estão próximos. De novo, eu quero encorajar, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, dessa igreja, que vocês têm sido um exemplo. E eu quero rogar a bênção de Deus sobre vocês também. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Eu convido você a fazer aquela oração daquele missionário, Bob Pierce. Você lembra qual era a oração? Senhor, que meu coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o teu coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas no teu altar nessa noite.
E queremos te glorificar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias, na nossa geração, Pai. Obrigado porque o Senhor não poupou a si mesmo. O Senhor saiu da tua glória. O Senhor veio e habitou entre nós. E por causa desse amor, nós somos salvos, nós temos nova vida, nós temos esperança, nós temos a graça. Obrigado por tão grande salvação, Senhor. Louvado seja o teu nome por aqueles que vieram ao Brasil e compartilharam o Evangelho conosco, porque eles abriram mão de muita coisa para estar aqui. Louvado seja o teu nome, porque a tua igreja do Brasil é viva, ela tem dado testemunho da tua graça, do teu Evangelho, e tem aberto as portas. Mas, Pai, nós sabemos que ainda há muita dor, ainda há muita lágrima, ainda há muito sofrimento, ainda há muita rejeição, ainda há muita solidão, Senhor, ainda há muita desesperança. Então usa a nossa vida, molda o nosso caráter, molda a nossa vontade, converte o nosso coração ao teu coração, e que o nosso coração seja quebrantado por aquilo que quebranta o teu coração, Senhor. Continua abençoando essa igreja, abençoa na pessoa do pastor Naamã, do Eric, todos os outros pastores envolvidos, as famílias, os voluntários, todos os imigrantes que têm chegado aqui. Sê com eles, Senhor. Põe a tua mão, a tua nuvem de glória, o teu amor derramado. Que a tua igreja seja conhecida aqui como um lugar de acolhimento, um lugar de esperança, um lugar de libertação, um lugar de vitória, um lugar de vida, vida transformada. E aqueles que chegarem nessa cidade, que porventura não te conheçam, Senhor, que eles possam ouvir a tua voz, que eles possam ver os teus olhos, que eles possam ser abraçados pelo abraço dos teus filhos aqui nessa cidade, e que haja uma revolução de amor, e que a igreja seja aquilo que o Senhor sonhou para que nós fôssemos, a igreja do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Diante de tantas crises, nós te louvamos, porque temos o nosso teto, nós temos o nosso alimento na mesa, nós temos a roupa, nós temos, Senhor, os amigos, nós temos a igreja. Pai, ajuda-nos a compartilhar aquilo que tão graciosamente o Senhor tem compartilhado conosco. Faz isso, Pai, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém.